Olá, tudo bem? Vamos falar mais uma aula de vídeo para vocês, a primeira, tá bom? Mas dando continuidade a esses acontecimentos, vamos falar sobre síntese proteica. Só fazendo uma breve recordação, tá, queridos? É o seguinte, eu ia falar do DNA. O DNA tem algumas propriedades importantes. O DNA se autoduplica, ele vai originar dois novos DNAs idênticos que nós chamamos de duplicação-replicação semiconservativa. E o DNA, ele produz um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele vai conter as informações do DNA de como será a proteína que vai ser produzida pelos ribossomos, tá bom? Então, na verdade, o RNA vai estar levando a mensagem do DNA e esse RNA mensageiro ele vai determinar a produção de uma proteína que o DNA exatamente quer, tá? Então, a gente vai ver essa sequência, tá bom? Então, as duas propriedades do DNA é fazer RNA mensageiro permitindo a transcrição. É o DNA se autoduplicar, formando a replicação semiconservativa. DNA, cromossomo, é uma coisa. Então, esses acontecimentos, duplicação e transcrição, ocorrem no núcleo, tá bom? Bom, também não lembro se vocês se recordam, vou mudar um pouquinho aqui, depois eu volto, tá bom? Do código genético. O que é código genético? É a maneira do DNA se manifestar. Como é que ele vai se manifestar? Produzindo a proteína, que é uma enzima, e essa enzima vai fazer com que o DNA se manifeste. Então, na verdade, pessoal, um aminoácido, que é uma unidade da proteína, ela é especificada, ela é codificada por uma sequência de 3 nucleotídeos. Um aminoácido, 3 nucleotídeos. Um aminoácido, 3 nucleotídeos, se chama códon. Um códon codifica um aminoácido. Um códon é uma trinca de 3 nucleotídeos, tá bom? Na verdade, existem 64 códons, existem 64 maneiras, porque você vai ter adenina, timina, citosina e guanina. Se você fizer uma combinação de 4, 3 a 3, porque de 3 em 3 nucleotídeo, o códon é uma trinca de nucleotídeos, então você vai poder usar na primeira casa, 4 nucleotídeos na segunda casa, 4 nucleotídeos na terceira casa, 4 nucleotídeos. Então você pode combinar esses 4 nucleotídeos 3 a 3, isso dá 4 vezes 4 vezes 4, 64. Então há 64 códons, maneiras, trincas, de se codificar 20 aminoácidos. E ela é única. 64 códons, codifica 20 aminoácidos e são iguais em todos os seres vivos. Isso é universal, código genético universal, porque é igual em todos os seres vivos. Ele é dito degenerado, degenerativo, degeneração. Eu não gosto desses nomes, tá? O nome que eu gosto é degenerado, mas quem sou eu para falar alguma coisa? O códon é degenerado por quê? Tem 64 maneiras, 64 códons, 64 trincas para especificar 20 aminoácidos. Tem a mais. Então, um aminoácido ele pode ser codificado, representado por 2, por 3, por 4 trincas, por 2, por 3, por 4 códons diferentes. Um mesmo aminoácido, tá? Então a gente fala que o códon é degenerado porque um mesmo aminoácido pode ter 2 ou mais códons diferentes. Porém, certo? Porém, aquele códon, ele só especifica um aminoácido. Um códon, um aminoácido. Um aminoácido, vários códons. Beleza? Vamos voltar aqui um pouquinho, vai? Acho que eu não fiz besteira não, né? Vamos ver. A síntese de proteínas, ela divide-se em 3 etapas. Uma transcrição, que a gente viu, uma ativação dos aminoácidos e uma tradução. Então, a primeira etapa a gente já havia visto, mas eu vou repetir. Transcrição é quando o DNA ele produz um RNA mensageiro.
Eu havia dito na aula de DNA, pessoal, que o DNA é um duplo filamento enrolado sobre si mesmo. Se você abrir, tem um filamento, tem um outro filamento, eles são complementares. A com T, T com A, C com G, G com C. Isso é complementar, tá? Eles não são iguais, eles são complementares. Só que em um filamento, os nucleotídeos eles se ligam na razão. 3 linhas, 5 linhas. 3 carbono, 5 carbono. Tá bom? É a ligação fosfodiéster. No outro é o contrário. Carbono 5, carbono 3. Carbono 5, carbono 3. Então a gente chama de filamento 3 linhas, 5 linhas. 5 linhas, 3 linhas. Quem faz o RNA mensageiro é o 3 linhas, 5 linhas. Sempre. Salvo exceção, salve vontade do examinador. Tá bom, deixa ele ter vontade, tá? Então, um segmento, um pedaço do DNA, que a gente chama de gene, ele vai determinar a produção do RNA mensageiro, tá bom? Isso é transcrição, acabou. Né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma sequência AAA, CCC do DNA, eu vou fazer um RNA mensageiro complementar. Lembrar que RNA não tem T. O A combina com T, mas no RNA é U. Então, se o DNA tem A, o RNA não vai ter T, vai ter U. E o CCC, o complementar do CCC, G. Então, o RNA mensageiro ele é complementar ao DNA que ele produziu. Ok? Tá tudo bem? Vamos lá. Se tiver dúvidas, né, pergunta pra gente, tá bom? Vou estar amanhã, certo? Ao vivo, pra gente poder falar, tá bom? Daí você reclama, você fala o que você quiser. Então, isso é o RNA mensageiro. Desculpa, isso é a transcrição. Transcrição é o DNA. 3 linhas, 5 linhas, produzindo um RNA mensageiro, 5 linhas, 3 linhas, e isso ocorre no núcleo. Beleza? Maravilha. Vamos adiante. O RNA mensageiro, ele vai sair. O RNA mensageiro, ele vai sair para o núcleo. Descoberto, hoje está se descobrindo muito, né, muito rapidamente, a gente está vendo aí com o Covid-19, né? A rapidez da biotecnologia. Acho maravilhoso isso, né? Amo de paixão. Quando o RNA mensageiro sai, aquelas sequências que foram adquiridas evolutivamente e que não servem, no caso, para esse RNA mensageiro, eles são retirados. Os introns são retirados e só sai o RNA mensageiro com os exons, com os quais vão ser codificados aminoácidos. Só a parte útil. Aqui não, né? Blá, 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 blá. Não, tira. Tirar, splicing. Como é que fala, né? Tá aí. Então, saiu o RNA mensageiro para o citoplasma, sofreu o processo de splicing, que é a retirada dos introns, e só vão ficar os exons. Aí ele vai, o ribossomo é uma organela que é encontrada em qualquer célula. O ribossomo é a junção de RNAs ribossomos mais proteínas. E ele é como se fosse um lugar que, na verdade, o RNA mensageiro é o seu pendrive. E o ribossomo é como se fosse o seu computador. Então você vai pegar lá o ribossomo, certo? Eu não estou aqui com o meu pendrive. E vou colocar o pendrive, tá bom? Vou colocar o pendrive. O ribossomo ele vai ler e traduzir o RNA mensageiro. E o RNA mensageiro é como uma redação. Ele tem começo, meio e fim. O começo é a metionina Auge. Augusto. Eu sou Augusto. Né? Então, Auge, de Augusto. Então começa com Auge. Tudo é RNA mensageiro. E ele vai ter um final, que tem que ter um final, que é o códon de finalização, de término, de parada, que é o GA, o AG, certo? O AA, tá? Se não me falha a memória, tá bom? Bom, o que é a ativação dos aminoácidos? Quando o RNA mensageiro entra no ribossomo e começa a ser lido, cada códon ativa um aminoácido no citoplasma, que está no citoplasma,
e que será trazido por um RNA transportador. Esse RNA transportador vai levar o aminoácido até o códon que chamou ele. Foi você que me chamou? Então ele vai se ligar. Então o RNA mensageiro ele tem uma trinca. Quando vem o RNA transportador, ele vai ter uma trinca complementar. Essa trinca do RNA transportador a gente chama de anticódon. Anticódon eu só posso usar para RNA transportador, tanto é se cair numa prova. O anticódon, ele pode não falar nada. Você é obrigado a saber que do RNA transportador. Obrigado para fazer o vestibular. Você não é obrigado a nada. Se você não souber, você não vai fazer exercício. Simplesmente isso. Então, anticódon eu uso para RNA transportador, códon eu uso para RNA mensageiro e DNA. Como é que eu vou saber, Canieri? Você vai saber. Quando o códon tiver U é de RNA mensageiro. Quando o códon tiver T, é de DNA. Lembrou? Tá bom. Bom, então a ativação dos aminoácidos, pessoal, é quando o ribossomo começa a ler e a traduzir os códons e fazer com que os aminoácidos que estão no citoplasma, que vieram pós-digestão, estão lá no citoplasma das células, eles vão ser trazidos pelos RNAs transportadores até o ribossomo. E ali os aminoácidos eles vão sendo trazidos, conforme o ribossomo vai andando e lendo a trinca, vai chegando o aminoácido. Vai lendo uma trinca, vai chegando o aminoácido. Vai lendo uma trinca, vai chegando o aminoácido. E esses aminoácidos vão se ligando. Vai formando uma cadeia polipeptídica, tá bom? Até que o último códon que ele vai ler é assim, ó. Acabou. É o AG. Acabou. Tudo acabou aqui, desliga e não tem mais o que falar. Então, o ribossomo sai, o RNA mensageiro é desprezado e você tem uma cadeia de aminoácidos, que é a proteína. Você produziu a proteína. Aí esse ribossomo vai encontrar com outro aminoácido, tá bom? Eu fiz aqui um desenho só para você entender. Olha, esse é um RNA mensageiro, com início, com fim. Ele é 5 linhas, os carbonos aqui estão ligados 5 linhas, 3 linhas. Carbono daqui com carbono daqui, 5, 3, 5, 3, 5, 3, e assim sucessivamente, tá bom? Ele vai para o ribossomo, esse é o ribossomo, e ele tem 2 sítios. Entra, lê o primeiro sítio, vem aminoácido. Lê o segundo sítio, vem aminoácido. Aí esse aqui, o RNA transportador que está aqui, sai, e ele sai também, e aí vai fazer o seguinte, vai andar o RNA mensageiro. Quem estava no sítio 1 vai para o sítio 2 para entrar um no sítio 2. Aí depois sai de novo aqui, esse vai para cá, entra um outro aqui. E assim vai sucessivamente. Até que ele vai ter um último códon, parada. Sai e produziu a proteína, tá bom? Aí eu fiz aqui embaixo, não sei se dá para ver, vou mexer um pouquinho, tá? Aqui embaixo. Eu fiz um resumo, olha. Núcleo, citoplasma. DNA produzindo RNA mensageiro. Splins, RNA mensageiro complementar, se une ao ribossomo. Os aminoácidos são trazidos ao ribossomo e formam a proteína, a tradução. Transcrição, ativação dos aminoácidos, tradução. Então é essa sequência, transcrição, ativação, tradução. Tá bom? Essa é a síntese proteica. É lógico, pessoal, que o ribossomo ele vai ter que produzir a proteína várias vezes. Então existe uma estratégia. Eu vou apagar aqui só para fazer essa estratégia. Quer ver? Ó? Vou apagar aqui. Ó. Vou apagar aqui. O ribossomo ele faz isso aqui. Ó. Ele tem um RNA mensageiro. E aí, nesse RNA mensageiro, vão se associar vários ribossomos. Então, os ribossomos eles vão ler e traduzir o mesmo RNA mensageiro, produzindo várias vezes a mesma proteína. Então, está produzindo uma proteína, está produzindo a mesma proteína, está produzindo a mesma proteína, porque o RNA mensageiro é o mesmo. Isso nós chamamos de polirribossomos ou polissomos, que é a dinâmica, é a produção em cadeia do mesmo aminoácido,
porque a gente precisa desse aminoácido em quantidade na célula, não um, precisamos de vários, tá bom? Valeu, gente, espero que vocês tenham aproveitado e vamos gravar outras aulas. Até mais. Um beijo.